Olá a todos, meu nome é Lucas Wagner, eu sou programador e também estudo Ethical Hacking, mas hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como a gente pode utilizar a linguagem de programação Python para a criação de GUIs, as nossas famosas interfaces gráficas. Para o entendimento deste conceito, nós utilizaremos um exemplo que nada mais é do que uma calculadora de MC. Nela nós conseguiremos ver o resultado de como estamos relacionados à tabela do MC, se nosso peso está abaixo, está normal ou está acima do peso. Para começar, eu estou utilizando aqui a ideia da JetBrains, né, o PyCharm, justamente pela facilidade que ele dá para a gente a escrever o código. Ele organiza o código de acordo com a PEP8, ele mostra os erros e tudo mais. Mas você também, se você quiser, você pode utilizar o Visual Studio ou outras ideias. Eu já havia criado aqui o nosso projeto, GUI Project, e ele, por padrão, traz esse script main pra gente, né? Ele é um script que introduz a como você pode utilizar o Python e a IDE, né? Mas o estudo da IDE em si não é importante agora para o nosso caso. Nós queremos saber agora mesmo como é que vai funcionar a programação relacionada à área da GUI. Para a gente programar as GUIs, para nós criarmos nossas GUIs, nós temos diversos módulos dentro do Python que podem nos auxiliar a fazer isso, certo? Mas o mais famoso, talvez mais usado, seja o tkinter ou tkinter, chame como quiser. O tkinter, ele é um módulo que ele é baseado em TCL, em TK, que é uma linguagem de programação, que é multiparadigma. O nome dela é Tool Command Language. E ele nada mais é do que uma ferramenta que vai facilitar a nossa criação das nossas GUIs. Então nós começaremos aqui importando nosso módulo, né? No caso, que é from tkinter import all. Você pode só importar o módulo também, mas eu prefiro fazer assim para não ter que ficar declarando o módulo tkinter antes de chamar qualquer objeto e chamar qualquer função. Para quem não sabe o que está acontecendo aqui, nós estamos importando todas as classes, todos os métodos do tkinter, do nosso módulo tkinter. Agora, se você não está habituado com a linguagem Python e também com programação orientada a objetos, essa parte pode ser que fique um pouco mais complexa para você. Então, de antemão, eu já venho pedir para que vocês pesquisem pela documentação do Python, no próprio org do Python, né? Tem uma aba que você pode pesquisar pela documentação do Python, ou mesmo no próprio Google Docs Python, ou até ver vídeos no YouTube que ensinem sobre programação orientada a objetos no Python. Mas também de antemão já vou logo avisando que os módulos em Python funcionam com programação orientada a objetos, então é difícil ter um ensino sem você conseguir entender o que é, por exemplo, conceito de objeto, conceito de classe, herança, instância, e por aí vai. Para nós conseguirmos criar a classe, nós necessitaremos chamar a palavra reservada class da linguagem Python e dar um nome a essa classe. Você pode escolher o nome que quiser, contanto que a letra inicial do nome da classe seja maiúscula. No caso, eu aqui escolherei application, justamente porque nós estamos criando a aplicação. Para os nossos objetos conseguirem ser instanciados e inicializados, nós precisamos chamar a função init, que nós utilizamos aqui no Python a palavra reservada def. Aí é def dunder, que é o nome dessa notação, int. Self, justamente porque nós estamos tratando do próprio objeto, do próprio classe, ou seja, ela mesma. Após vocês escreverem a nossa função init, vocês podem utilizar a palavra declarada pass, por enquanto, nós vamos mudar isso no código, justamente para essa parte do código não ser executada ainda, justamente para só passar. Agora nós vamos falar sobre o tkinter em si, ou seja, para a utilização do tkinter como forma padrão, nós geralmente declaramos uma variável chamada root, que ela vai ser a nossa janela principal, a nossa aplicação principal, e importamos uma classe do módulo tkinter, que é justamente a classe tk. E depois nós utilizamos essa variável root, e escrevemos main loop. O que significa esse main loop? Ele é uma função, um método no caso, que nada mais é do que um event handler, ou seja, ele vai capturar todos os eventos que estão acontecendo dentro da nossa aplicação em uma maneira de loop, ou seja, quando nós fecharmos a aplicação, este loop vai parar, mas enquanto ela estiver rodando, ela sempre vai ficar capturando eventos. Agora, retornando à nossa classe application,
Dentro da função int, nosso método construtor int, nós precisamos declarar outro parâmetro, que no caso também é correlacionado ao tk-enter, que é o parâmetro master. Dentro da documentação do tk-enter, ele divide dessa maneira entre master e slaves, né, no caso. Isso vai ser pouco útil pra gente agora, mas ele vai ter um significado de o nosso master é o nosso root, ou seja, a nossa aplicação está rodando no nosso root. Então nós digitamos master igual a none, e logo abaixo de ter declarado root e acima do main loop do root, nós digitamos application, chamando nossa classe aplicação, e entre parênteses put, que é justamente o nosso master, que agora não vai ser mais none, vai ser root. Agora a gente apaga aqui a nossa palavra reservada pass, justamente para a gente digitar o nosso primeiro atributo, que no caso vai ser self.fonte padrão. Eu estou utilizando essa fonte padrão aqui justamente por questão de organização de código, e ela tem a necessidade de ser declarada dentro de uma coleção chamada tupla. Se você não sabe o que é uma tupla, procure também na documentação do Python, porque é super importante esses entendimentos para você poder conseguir interagir com módulos e coisas afins. Caso você não entenda, é necessário, é quase um complemento para essa aula você entender isso. Então, nós declaramos aqui a nossa fonte, né, como Arial 12. Nós, posteriormente no código, utilizaremos ela, mas por enquanto a deixaremos de lado, porque nós vamos estudar um novo conceito importante para a interface gráfica, que é o conceito de widget, né? O que é o widget? O widget ele é um componente de interação, que pode ser um botão, um ícone, um menu, uma barra de rolagem, entre outros, que permite adicionar ao sistema operacional uma tarefa específica, né? No caso, juntamente com a GUI, né? No tk-enter nós temos alguns tipos de widgets, né? Mas no caso hoje nós vamos ver 4, que vai ser os que vão servir para nossa aplicação, né? Nós temos os frames, as labels, as entries e o button. Vamos começar pelos frames. Os frames, eles nada mais são do que espécies de container, ou seja, eles são widgets que armazenam outros widgets, ou seja, dentro de um frame podem haver labels, podem haver entries, podem haver buttons. Já a label é uma caixa onde você pode colocar tanto imagens como textos. Por exemplo, se você quisesse colocar uma mensagem para o seu usuário ler, digite aqui, por exemplo, você utilizaria uma label. Já a entry é o nosso input do tk-enter. Ele traz para a gente uma linha de texto onde o usuário pode digitar os valores que ele queira fornecer para a aplicação. E por último, o nosso button, né? Que tem a função de botão, ou seja, ele executa algum evento quando ele é clicado. Por exemplo, uma calculadora fazendo um cálculo e que você clica no botão de calcular, por exemplo. Todos esses widgets nada mais são do que classes no tk-enter, ou seja, nós teremos que instanciar objetos que os representem na nossa aplicação. Então, como isso ocorrerá no nosso código? No caso dos frames, nós criaremos atributos com o nome de container, porque a gente criou o container 1, que vão receber frame e a nossa janela principal, que no caso é o master, ou seja, eles vão serem criados a partir do master. Após criarmos o container 1, nós daremos um padding y, que para quem não sabe o que é um padding, nada mais é do que definir uma distância entre o conteúdo do elemento e as bordas dele. É um conceito muito utilizado em front-end, principalmente na parte de CSS. Para quem já teve a oportunidade de datar em CSS sabe do que eu estou falando. E logo após nós utilizaremos um método do próprio tk-enter, que é o método pack, que nada mais é do que uma maneira de organizar os widgets em blocos antes de botar eles no widget py. No caso, esse widget py é a própria janela principal, que no caso é o nosso root. E nós vamos declarar mais 3 containers, ou seja, 4 containers no total. Após a declaração dos 4 containers, nós iremos declarar nossa primeira label, que terá como nome texto inicial. Essa label terá como mestre o container 1 e o texto, que vai ser passado como argumento, vai ser digite o peso e a altura.
nós utilizaremos a fonte padrão e iremos dar nosso pack. Então, após isso, nós iremos declarar nossas entradas, ou as nossas entries. Chamaremos elas de entrada 1 e entrada 2. Elas terão como mestre um container 2 e como fonte a fonte padrão. Ao empacotarmos as entradas, ou seja, ao chamarmos o método pack para elas, nós temos a opção de escolher um side, ou seja, um argumento side, que no caso indica o lado onde elas ficaram empacotadas no nosso código. Eu optei por colocar como left a entrada 1 e right como entrada 2. Mas caso vocês não queiram também colocar um side para elas, também não terá problema. É apenas uma questão de estética no código. Agora nós vamos criar um botão. Ele vai ter o nome de button mesmo. O mestre dele vai ser o container 3. Ele vai ter um texto chamado calcule dentro dele. E o comando que a gente vai passar, ou seja, o comando que aquele botão vai executar quando ele for clicado, vai ser uma função que a gente ainda não criou ainda, um método no caso, né? Que vai ser o self.calcule. Ele vai alterar um texto dentro de uma label que a gente vai criar posteriormente no código. Então, nós também atribuímos a fonte padrão ao button e chamamos o método pack para empacotá-lo. Agora nós iremos criar outras duas novas labels, que vai ser a label chamada de text e a outra chamada de value. Ambas têm como mestre o container 4, sendo que a diferença entre as duas vai ser a seguinte. A label de text vai ter um texto fixo, chamado resultado, e a label de value vai ter um texto que não vai estar definido, nós vamos definir após o clique no botão e o usuário passar os valores dentro da entrada, certo? Dentro do texto da label de text, vai ser a mesma coisa, associar a fonte e o pack a gente vai botar no lado esquerdo, ou seja, side igual a left. Já na label de value, a gente vai adicionar uns outros argumentos, que vai ser uma widget de 35, ou seja, uma largura de 35, e a largura da borda vai ser de 2. Também teremos o argumento raised para o relief, que literalmente adiciona uma característica 3D à nossa label. Posteriormente também configuramos a fonte padrão e dessa vez botamos nós empacotamos a label à direita, ao invés do que fizemos no texto. Ela fica à direita, o texto na esquerda. E agora, para prosseguirmos com o nosso código e criar a função do nosso botão, nós teremos que voltar um pouco atrás e declarar duas novas variáveis. Elas serão a self.entrada_var e a self.entrada2var. Elas serão objetos da classe string_var. Sem ela, nós não teríamos como nem armazenar e nem gerir os dados passados pelos usuários, ou seja, as nossas entradas. Então, a utilizaremos como argumentos do parâmetro text variable das nossas entries. Após isso, nós finalmente seremos capazes de criar nossa função. A nossa função, ou seja, o método da nossa class application, que de antemão eu vou logo avisando que não é uma boa maneira de organização de código, o que nós vamos fazer aqui agora, mas como se trata de uma aplicação simples, eu vou mostrar para vocês, até pelo entendimento da interface gráfica em si, vai ser chamada de calcule, como eu já havia definido antes até no botão de comando, e vai ser consistida em um try except, ou seja, um tratamento de exceção, em que nós vamos ver se as entradas de usuário, ou seja, as nossas entradas var, a entrada var e a entrada var2, podem sofrer um caching para float, ou seja, podem ser transformados em float. Caso o caching seja possível, nós iremos realizar o cálculo de MC, que no caso é peso sobre a altura ao quadrado, e alocaremos esse resultado a uma variável chamada resultado. Com esta variável, nós entraremos uma condicional de vários if, elif e else, e nela nós teremos as diversas possibilidades de estágios que você está com seu peso. Por exemplo, se você está no estado de obesidade, se você está com peso normal, e nisso este valor vai ser atribuído ao texto de value, ou seja, vai ser impresso na tela da aplicação. Mas caso o cache não seja possível, ou seja, o usuário digitar uma string que não seja possível ter a conversão, como por exemplo um nome mesmo, uma frase, nós entraremos na exceção, e essa exceção
vai atribuir dados inválidos ao texto do Valley, ou seja, vai ser impresso dados inválidos porque os dados não puderam realizar o cálculo do IMC. Com o código pronto, você pode clicar aqui com o botão direito em cima do código e apertar em Run Main. E aqui está a nossa aplicação, a nossa interface gráfica. Nela você pode digitar o peso, eu vou digitar o meu aqui. E você também pode digitar a sua altura, que vai ter que ser dividido por um ponto, já que ele só vai conseguir entender assim, porque é assim que funciona a notação lá fora. Lá fora, que eu digo, é fora do Brasil. Aí eu vou botar aqui minha altura. Você pode ver que ele está calculando normalmente, qualquer preço que você colocar, mas se você botar, por exemplo, uma string, uma string de texto, no caso, ele vai recusar e vai mostrar os dados inválidos, como nós definimos no nosso try except. E por uma questão estética, eu geralmente adiciono aqui pra gente uma geometria diferente para nossa aplicação, para ele ficar mais organizado. Para modificar a geometria, a gente pega o nosso objeto root aqui, o nosso objeto raiz, chama o método geometry e a gente adiciona aqui, eu vou adicionar aqui 600 por 200, por uma questão estética minha, você pode adicionar qualquer outra, mas a gente vai aqui, clica com o botão direito, executa de novo e tá aqui a nossa aplicação, funcionando normalmente. Vou até digitar de novo, novamente aqui os valores, vocês podem ver como está funcionando normalmente. Clica no botão calcule. E é isso, essa é a nossa aplicação.